Você já imaginou um homem capaz de correr mais rápido que cavalos? Um feito que superaria qualquer super-herói de filmes modernos. Hoje, vamos conhecer a história incrível de Elias, o profeta que, com a ajuda de Deus, manifestou uma velocidade sobrenatural. Elias, o profeta do impossível, é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. Ele viveu em uma época de idolatria e escuridão espiritual, quando Israel se desviava de Deus. Elias surge como um farol de esperança e fé. Você já imaginou como seria enfrentar um reino inteiro que havia se afastado de Deus? Isso é exatamente o que Elias fez. Ele não era um herói de ficção, mas um homem real, com emoções, desafios e uma fé inabalável. A história de Elias vai muito além de milagres. É uma jornada de confiança, obediência e confiança absoluta no poder de Deus. E, neste vídeo, vamos explorar um dos momentos mais curiosos e impactantes de sua vida, a corrida sobrenatural de Elias. Antes de falarmos da famosa corrida de Elias, precisamos entender o contexto de sua missão. O reino de Israel foi dividido. O rei Acabe, influenciado pela rainha Jezabel, havia permitido que a idolatria a Baal se espalhasse pelo país. O povo estava confuso e se afastava cada vez mais do Deus verdadeiro. Nesse cenário caótico, Deus declarou Elias para confrontar os falsos deuses e guiar o povo de volta ao caminho certo. Imagine a pressão que Elias sentiu. Ele era um homem sozinho contra centenas de falsos profetas e contra o próprio rei. Mas Elias tinha algo que ninguém mais tinha: o poder de Deus ao seu lado. Sua missão não seria fácil, mas ele estava determinado a cumprir seu chamado. O episódio no Monte Carmelo é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Elias propôs um desafio aos profetas de Baal, ambos invocariam seus deuses, e o Deus que responderia com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal passaram horas clamando, mas nada aconteceu. Elias, por sua vez, orou com confiança e, de repente, o fogo do céu desceu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar. Isso não era apenas uma exibição de poder, era uma prova definitiva de quem era o Deus verdadeiro. O povo, testemunhando o milagre, percebeu que o Senhor era Deus. No entanto, o trabalho de Elias estava apenas começando. Após o grande confronto, Elias anunciou algo igualmente impressionante: a seca que assolava a terra por 3 anos finalmente acabaria. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo para orar e pedir a Deus pela chuva. Mesmo sem sinais visíveis de que a chuva estava no caminho, Elias continuou em oração fervorosa. A perseverança do profeta é uma lição de fé para todos nós. Ele não se deixou abater pelas estatísticas, mas confiou na promessa de Deus. E, finalmente, uma pequena nuvem apareceu no horizonte. Era o sinal de que a chuva estava prestes a chegar. Esse momento de oração e fé demonstra como Elias era um homem que caminhava intimamente com Deus, confiando em suas promessas. Agora chegamos ao momento curioso e fascinante da vida de Elias, a sua corrida sobrenatural. Quando a chuva finalmente começou a cair, o rei Acabe subiu em sua carruagem para voltar ao palácio em Jezreel. Porém, algo extraordinário aconteceu. Elias, tomado pelo Espírito de Deus, correu à frente da carruagem do rei, cobrindo uma distância de cerca de 25 milhas. Sim, você ouviu bem. Elias correu mais rápido que cavalos. Essa cena pode parecer algo saído de um filme de super-heróis, mas foi uma manifestação do poder divino. Elias não correu por orgulho ou vaidade, mas para mostrar que, quando Deus está no controle, até o impossível se torna realidade. A corrida de Elias vai muito além de um feito físico impressionante. Ela simboliza a prontidão que devemos ter para cumprir a vontade de Deus. Quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos capacita para realizá-la, não importa visualmente. Elias ficou exausto após o confronto com os profetas de Baal, mas o poder de Deus o renovou. Essa é uma lição poderosa para todos nós: não importa o calor cansado ou desanimado nos sintamos, Deus sempre nos dará forças para continuar. Quando caminhamos no propósito divino, Ele nos capacita de maneiras sobrenaturais. Assim como Elias, também enfrentamos desafios que parecem além da nossa capacidade. Muitas vezes, nos sentimos incapazes de lidar com as pressões e responsabilidades da vida.
Mas a história de Elias nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele nos fortalece para superar qualquer obstáculo. Essa corrida sobrenatural é um lembrete de que não estamos sozinhos. A mesma força que capacitou Elias está disponível para nós hoje. Deus pode nos dar velocidade em nossas corridas pessoais, seja em nossos relacionamentos, carreira ou vida espiritual. Os profetas de Baal, com quem Elias confrontou, podem parecer figuras distantes, mas eles representam os falsos deuses e distrações que enfrentamos hoje. Assim como Elias foi uma idolatria de sua época, também somos chamados de confrontadores das idolatrias modernas. O mundo de hoje está cheio de coisas que competem pela nossa atenção e lealdade, e muitas vezes esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Elias nos mostra que é possível viver uma vida de devoção exclusiva a Deus, mesmo em meio a um mundo que nos puxa em alternativas. A oração foi a arma secreta de Elias. Antes de qualquer grande milagre, ele se prostrava diante de Deus e clamava com todo o seu coração. A oração fervorosa é o que nos conecta ao poder de Deus. Quando Elias orou pela chuva, ele não viu resultados imediatos, mas continuou persistente até que Deus respondeu. Isso nos ensina a nunca desistir da nossa vida de oração. Às vezes, as respostas podem demorar, mas Deus sempre ouve nossas súplicas. A história de Elias nos desafia a cultivar uma vida de oração constante e a confiança de que Deus agirá no seu tempo perfeito. A corrida de Elias é um prenúncio do futuro glorioso que Deus tem para aqueles que nele inserem. Elias foi um homem que andou com Deus, e, por isso, experimentou o poder sobrenatural de forma tangível. Isso nos faz pensar, que tipo de vida estamos construindo? Estamos prontos para viver experiências sobrenaturais como Elias? Deus tem planos maiores do que podemos imaginar para cada um de nós. Ao seguir o caminho que Ele preparou, assim como Elias, podemos ser testemunhas de grandes milagres e sermos usados por Deus para impactar o mundo. Agora que conhecemos a incrível história de Elias, somos chamados à reflexão, estamos correndo a nossa própria corrida de fé. Deus quer que cada um de nós esteja pronto para correr com determinação, assim como Elias. A questão não é a nossa habilidade ou força, mas a nossa disposição de seguir o plano de Deus. Ele nos dará o poder e a força necessária para chegar ao nosso destino. À medida que você avança em sua jornada espiritual, lembre-se de que, com Deus ao seu lado, você pode correr mais rápido e mais longe do que jamais imaginou. A vida de Elias foi marcada por sua intimidade com Deus. Ele não fazia nada sem antes de buscar a direção divina. Esse nível de conexão com Deus é o que nos permite experimentar seu poder de maneira sobrenatural. Se queremos viver como Elias, precisamos cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso significa orar, ler a palavra e ouvir a voz de Deus em nosso dia a dia. Ao fazer isso, começamos a ver o impossível acontecer em nossas vidas. A história de Elias nos mostra que o poder de Deus não está restrito a certos indivíduos. Qualquer pessoa que se dispõe a seguir a Deus com todo o coração pode experimentar o sobrenatural. Elias era um homem como nós, mas foi seu coração obediente que o levou a viver experiências extraordinárias. Da mesma forma, Deus está pronto para agir em nossas vidas se nos rendermos a Ele completamente. Não importa quem você é ou de onde você vem, o poder de Deus está disponível para você hoje. Assim como a jornada de Elias não terminou com sua corrida, nossa jornada de fé também não termina com um único episódio. Estamos todos em um caminho contínuo de crescimento espiritual, e cada passo que damos nos aproximamos mais de Deus. A corrida de Elias foi apenas uma parte de sua história, assim como os desafios que enfrentamos são apenas uma parte da nossa. Deus está constantemente nos moldando, nos capacitando e nos guiando para que possamos viver plenamente no seu propósito. Às vezes, podemos nos sentir cansados, mas é nesses momentos que devemos lembrar que Deus é a nossa força. Assim como Ele capacitou Elias, Ele está pronto para nos dar o fôlego necessário para continuar nossa corrida. A jornada é longa, mas as recompensas são eternas. A história de Elias é um chamado para nós hoje. Ela nos desafia a confiar em Deus em todas as situações, a executar nossa própria corrida de fé com determinação e a nunca subestimar o poder que Ele pode manifestar em nossas vidas. Ao encerrarmos este vídeo, que tal refletir sobre como você pode aplicar as lições de Elias em sua vida?
Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando as declarações parecem impossíveis? Se este vídeo te impactou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer essas poderosas lições bíblicas. Continue conosco no Entre Versos Bíblicos para mais reflexões e curiosidades sobre a Palavra de Deus.